Lua nova em Libra com eclipse solar, dia 2 de outubro, 3h49 da tarde. As luas novas nos convidam a plantarmos nossas sementes para o novo ciclo lunar. E quando a gente tem um eclipse, a gente tem aí o empurrãozinho do universo para que a gente se alinhe com o que a nossa alma deseja. É também uma energia de inícios, tá? Em Libra, eu vou trazer aqui duas reflexões bastante interessantes, tá? Uma é sobre a nossa relação com o outro, né? Então, observarmos padrões que nos movem aí nas nossas relações de forma geral, tá? É o momento de romper com esses padrões e iniciar uma nova forma de se relacionar que seja benéfica e harmônica para você. Então, é interessante também ter clareza sobre o que é harmônico, o que é justo, o que é equilibrado para você, o que é inegociável para você nas suas relações de forma geral. Tá? Esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante que me chama muita atenção energeticamente, né? Eu sinto ele mais forte aqui, é a questão do poder de decisão, a questão de sermos donos da nossa jornada. A reflexão de que quando a gente não decide, a gente também está decidindo, né? O signo oposto a Libra, que é a Áries, vai nos falar sobre essa liderança sobre a nossa vida, sobre essa coragem de tomarmos iniciativa, né? A coragem de bancarmos as nossas decisões. E é bem interessante refletir sobre isso, né? Se a gente não decide sobre a nossa vida, alguém ou alguma situação está decidindo. Isso é interessante na nossa jornada? Será? Será que a gente vai querer chegar lá na frente e se sentir coadjuvante no nosso destino? Coadjuvante da nossa história? Então, atenção para isso, né? Atenção para aquilo que é importante para você, atenção para aquilo, para a história que você quer construir, o que você quer manifestar. Banque as suas decisões, sabe? Eu tenho medo de errar, tenho medo de não dar certo. Gente, a vida, ela é um risco. E aí o signo de Áries vai falar sobre isso pra gente. Né? Então, cuidado aí com as opiniões dos outros, sabe? E cuidado também com o escapismo, né? Essa energia do eclipse, eu até postei ontem no Instagram, lá nos stories, né? Pois não, se você não me segue lá, me segue, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo todo dia, né? Eu tava lendo sobre esse eclipse e acessei um trechinho que eu li lá, que falava sobre isso, né? A energia do eclipse pode trazer pra gente uma necessidade de escapismo ali. Então, coisas em que a gente colocou energia, né? Projetos, situações que a gente foi colocando energia, a gente vai começando a sentir quanto aquilo nos impacta e pode tentar recuar. E aí o texto falava, cuidado com isso, porque você pode acabar perdendo, né? Aquilo que você já colocou energia, sabe? Então, atenção para isso também, né? É tomar a decisão, bancar essa decisão, tá? É isso, reflexões interessantes, né? No mais, a energia do eclipse é sempre bastante forte. Eu sempre falo isso aqui, beba bastante água, né? Se alimente de uma forma leve, cuide do seu corpo que acaba recebendo essa energia aí de uma maneira bem forte. Então, cuide desse que é o nosso templo, né? O nosso corpo. Tá bom? E descanse se você puder, tá? Sem escapar das suas questões, mas, né, ali respeitando também o seu ritmo e esse momento, tá bom? O que mais aqui? Seguinte, vou fazer um encontro, tá? Tem link aqui na descrição do vídeo falando mais sobre isso, no portal 10 do 10, que é quando a lua vai entrar em Capricórnio, né? Vai ser uma lua crescente em Capricórnio. Nesse encontro, que tá bem acessível, tá? A gente vai trabalhar a energia da lua crescente, então, essa força que a gente coloca na execução do que a gente deseja, junto com o signo de Capricórnio, que é um signo de materialização, e ainda com o bônus dessa energia do portal 10 do 10, que é um portal de mudança, um portal de inícios, tá? Conclusões e inícios. Então, vou trabalhar isso em grupo, né, no encontro, nesse dia, tá? Então, se você tiver interesse, clica aqui na descrição do vídeo, beleza? O que mais? Já falei, né? Me segue lá no Instagram, deixa seu like aqui, se inscreve no canal
Obrigada por estar aqui. Bom eclipse para você. A gente vai continuar essa mensagem com o tarô. Vamos ver. Tô doida para saber o que o tarô vai falar pra gente para essa semana. Vamos embora, vamos junto. Beijo. Ah, que mais? Os links. Os vídeos, esqueci de falar isso, os vídeos para lua nova, então começa a sair amanhã, tá? Para todos os signos na ordem que o tarô determinou. Pronto, agora foi. Beijo. Vamos lá então para nossa consulta, né? Nossa leitura de tarô. E olha que interessante, tá? Eu fui preparar meu chazinho e aí eu fiquei falando sobre escolhas, né? Olha aqui o meu chazinho que ele trouxe. Escolha ser feliz. Interessante, né? Já começamos assim, né? O que é? O que te faz feliz aí, né? Escute. Vamos lá, então? Me coloca aqui como um canal para recebermos a nossa mensagem nesse eclipse. Que seja luz e que seja para o bem maior. Amém. Amém, que meu São Miguel tá lá na ponta. Deixa ele aqui. Bora. Sete de paus. Pagem de copas. Interessante, hein? Sacerdotisa. E a gente vai começar aqui, gente, falando o seguinte, né? O sete de paus, fundo do deck, 8 de ouros. O sete de paus fala muito sobre defendermos as nossas ideias, né? Então, eu falei assim, eu tava sentindo já uma coisa dos aspectos desse eclipse, essa questão da gente defender o que a gente acredita, da gente bancar as nossas decisões, é uma coisa que realmente, assim, foi o que eu senti mais forte, tá? E a gente abriu aqui com o sete de paus que fala justamente sobre defendermos as nossas ideias, né? Termos coragem ali para defendermos o que a gente acredita, tá? Isso vai falar aqui, né? O Pagem de Copas pode falar sobre um início, algo que transborda, né, o nosso coração, assim. E a sacerdotisa vai falar sobre esse processo que é muito interno, né? Então, assim, a sacerdotisa tem a ver com uma introspecção, tem a ver com a intuição, tem a ver, inclusive, com o silêncio, tá? Então, assim, existem coisas, né, que são nossas, sabe? Que fazem parte do nosso universo particular. E a gente não deve satisfação disso para ninguém, entendeu? Se é alguma coisa que a gente sente, alguma coisa que está na nossa alma, é isso, é a nossa verdade, entende? É a nossa essência, né? O Pagem de Copas me traz muito essa energia da essência, né? Os pagens são crianças e o Pagem de Copas, particularmente, ele vai falar muito com o que está associado com o nosso coração, assim, com o nosso coração, né? Com a nossa essência, então, porque o que vai no nosso coração é a nossa essência, né? O nosso sentir, tá? Então, é interessante aqui que a gente tem uma energia forte, né, de água. Eu não sei o quanto isso tem a ver com essa conjuntura astrológica, mas alguma coisa me diz que tem, né? Mas aqui a gente tem uma energia muito forte voltada para as emoções, para a nossa intuição, né? Para as nossas sensações, tá? A sacerdotisa, de novo aqui, né? Vai ter a ver aqui com os nossos processos internos. Aí tá vindo uma coisa das nossas águas internas, né? A água, ela é emoção, tá? Vamos ver o que mais aqui. Outro pagem de ouros. Ui, 3 aqui. Julgamento, a torre e o mago. Forte, hein? Vamos ver essa sacerdotisa. Temperança. E o que me parece aqui, né? Olha aqui, rainha de copas. De pagem de copas para uma rainha de copas. Então aqui a gente tem uma evolução,
no que se refere às emoções, no que se refere aqui às nossas águas, né? A nossa intuição, enfim. Muito bem, assim, a gente tem uma energia de início, então, muito forte, também de comunicação, né? Os pajens também são comunicadores. Então, a gente tem aqui o pajem de copas, alguma coisa... Eu sinto, assim, de uma coisa que sai do campo emocional interno, tá? Para algo que se manifesta na matéria. Pajem de ouros, então, né? A gente vai falar sobre esse campo, né? Nesse 7 de paus me chama a atenção essa defesa do terreno, né? Do território, do campo, tá? Tá vendo aqui? Aqui existe alguém que defende, né? E aqui defende a terra, né? E o pajem de ouros traz essa coisa da terra, né, do desfrutar, né, é como se existisse a defesa do que é plantado e do que é desfrutado, tá, é assim que eu tô sentindo aqui, tá bom? E que é algo que talvez você queira plantar e desfrutar, tá? O que é interessante aqui, né, 3 arcanos maiores saindo juntos aqui, me parece que existe um chamado. E o que eu tô vendo? Olha aqui, peraí. Olha que interessante, né? Aqui a gente tem praticamente a mesma imagem. Olha pra cá. A gente tem essa árvore que recebe aqui esse relâmpago, né? Esses passarinhos que estão aqui. Percebam que na carta do julgamento, é interessante aqui, né? Porque a torre, ela é a mão de Deus, né? Assim, então, existe um abalo, um rompimento, tá? Que muitas vezes até destrói alguma coisa, mas é alguma coisa que não estava num terreno sólido, tá? E aqui a gente tem a torre recebendo esses raios, né? Esses passarinhos tendo que ir embora daqui, né? Desse ambiente. Para quê? Para a formação de uma nova ordem, né? Se aqui a gente tem um raio, tá vendo? A imagem é exatamente a mesma, só que aqui a gente tem uma árvore que está sendo atacada por esse raio, vamos colocar assim, né? E aqui a gente tem essa energia, né? Aqui é como se a árvore virasse essa energia que está alinhada, né? Aqui a gente tem os pontos dos chakras, né? Então, teoricamente, de alinhamento de chakra aqui. A torre fala sobre um abalo e o julgamento fala sobre um renascimento, tá? Então, aqui existe alguma coisa, né, que se desestrutura para que algo renasça ali, para que algo desponte de uma forma mais elevada até, porque aqui tem uma coisa mais espiritual, né? Uma coisa mais voltada para a própria alma ali. E a gente está falando, sim, sobre algum início, né? Então, carta do mago aqui. E o que eu percebo? Eu percebo um início que necessariamente tem a ver com quebra de alguma coisa. Então, assim, quebra de padrões, quebra de expectativas. Aqui tem alguma coisa com a expectativa do outro, tá? Eu sinto assim, especialmente por conta dessa sacerdotisa, sabe? Alguma coisa que tem a ver com o chamado que é da alma e que impressiona talvez o externo de alguma forma, que cria até uma resistência ali, é uma coisa que pode ser desafiadora nesse sentido, sabe assim, algo que nem todos entendem e também não tem que entender, tá? Isso pra mim tá muito forte, essa energia do... Eu falei isso no início e eu senti com força isso, que é aquela coisa assim, esse processo diz respeito a mim, entendeu? Tá? É claro, né? Aqui a gente tem a questão da temperança, então assim, a gente vai falar sobre equilíbrio aqui, a gente vai falar, né? A gente não precisa ser agressivo com o outro para se posicionar,
para colocar ali o que é importante pra gente, tá? Pelo contrário, né? Aqui a gente tem equilíbrio, a energia libriana, inclusive, nos pede esse equilíbrio, certo? Essa diplomacia e tudo mais. Mas ser diplomático, ser gentil, ser equilibrado, isso em nenhum momento quer dizer que você vai ficar agradando todo mundo, né? Assim, ninguém agrada todo mundo, tá? Então, assim, o fato de você comunicar a sua vontade, a sua decisão, o seu novo projeto, a sua nova ideia, a sua nova vida, que sim, provavelmente tem a ver com a desestruturação de alguma coisa e que sim, pode assustar, pode chocar, pode, de alguma forma, isso tá forte aqui pra mim, pode, sabe assim, uma coisa assim, que às vezes você decide que as outras pessoas não esperavam, né? Isso pode ser comunicado com gentileza, e isso pode ser feito de uma forma equilibrada, né, com temperança, tá? Mas isso não tem a ver com agradar os outros, entende? Sim, algumas decisões nossas vão incomodar as outras pessoas, né? É por isso que ficar ouvindo muito a opinião do outro pode atrapalhar, sabe? Você tem que confiar na sua sabedoria interna, confiar na sua intuição, sabe? Assim, dane-se o que os outros vão pensar. É bem isso. É bem isso, tá? O que os outros vão pensar? Só lamento o que os outros vão pensar, né? É claro que aqui a gente está falando de situações, a gente tem a temperança aqui, a gente tem a sacerdotisa, então a gente está lidando com uma sabedoria. A gente não está falando aqui sobre decisões inconsequentes, sobre defesa de pontos de vista que são inconsequentes, que são imaturas, que são, né, que você vai prejudicar o outro para fazer valer a sua vontade. Em nenhum momento tem isso aqui na mesa. Não tem. O que tem aqui é o chamado da sua alma, aquilo que você acredita que diz respeito a você, tá? Que não prejudica os outros, né? Então, assim, até quando você for tomar uma decisão, eu sempre falo isso. Faz a sua oração, pede para que tudo se dê para o bem maior, temperança, né? Então, às vezes, até no tempo certo, né? Pedindo a Deus sabedoria, tá? Para lidar com as coisas. Só que, assim, mudanças podem abalar e podem abalar também a percepção dos outros, entende? E, assim, que seja, né? Isso faz parte do seu caminho evolutivo, né? A gente sai de um pajem de copas para uma rainha de copas, então aqui a gente tem uma progressão, a gente tem amadurecimento de questões ligadas à emoção, né? Aos sentimentos e também à intuição, tá? Então, tem esse aspecto aqui de amadurecimento, esse caminho que é seu, tá? Deixa eu ver o que mais. E eu tô batendo bastante nessa tecla porque a gente tem isso aqui, ó. Aqui é muito óbvio que quando você decide alguma coisa, você decide por um novo caminho, você tá aqui rompendo com alguma outra coisa. E não é qualquer coisa, entende? Aqui existe um rompimento que é bastante evidente, né? Não sei o que é, né? Aqui pode ser até um processo muito interno, pode, né? Mas é algo que de alguma forma ali é visto, tá? Eu percebo assim, é visto, né? Por outras pessoas e que existe uma coisa de não se deixar influenciar por isso, tá? Os amantes.
Olha aqui, sabia que essa carta ia sair. Eu sabia, quando eu peguei esse tarô, eu falei, a carta ruptura vai sair. Porque é sobre isso, aqui tem alguma ruptura. E olha aqui, o que eu falei? O florescimento, que tem a ver com isso aqui, ó. Tá? Aqui as questões... Opa. É assim, né? Aqui, porque isso aqui tá no oculto, tá? Então, assim, esse florescimento, né? Esse desenvolvimento aqui, ele tá no oculto ainda, né? Inclusive, ele depende dessa ruptura. A carta dos amantes aqui vai me falar o seguinte, vai me falar sobre livre-arbítrio, tá? Então, assim, de novo, né? O nosso poder de decisão. Na jornada do tarô, a carta dos enamorados é a carta que vai falar sobre o nosso rompimento com estruturas pré-estabelecidas, né? Tem um vídeo aqui que eu explico sobre o livro Jung e o Tarô, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, você pode dar uma olhada. Existe a jornada do tarô, né? Então o personagem, o louco, ele vai sofrendo o processo dele de individuação, né? Então ele vai ali no carta do mago, ele já vai sofrendo esse processo, ele tem a influência de tudo que já está pronto na sociedade. Então assim, o que vem, né, do pai, da mãe, né, que são imperador e imperatriz, o que vem das instituições, então, que é aí a carta do Papa, né? A carta do Papa é a carta número 5, e aí nos amantes é quando ele vai lidar com o processo de decisão. Ele vai escolher um caminho de acordo com o coração dele. Então, de acordo com a essência, coração aqui, pajem de copas, rainha de copas, a gente está falando muito sobre o coração. Aqui, ruptura é a carta da força nesse tarô, tá? Que, por sinal, tá aqui também, né? É que aqui é a carta número 8, tá? Mas aqui na carta da ruptura, né, tá vendo? É a partir do coração que ele rompe com coisas, tá vendo? Onde tá a força dele? Tá aqui, ó. No centro do peito, tá? Então, assim, muito forte esse chamado, né, do que é verdade pra gente, tá? E que sim, gera o quê? Uma ruptura, aqui tá a torre, né? Mas enfim, voltando aqui para a jornada do tarô, né? Na carta dos amantes é quando esse personagem, ele vai então escolher a partir do coração dele. Quando ele escolhe esse caminho dele, ele rompe, ele escolhe o próprio caminho, né? Ele rompe com aqueles modelos pré-estabelecidos, né? Por aquilo que é a nossa base, que são ali, né, o pai, a mãe, as instituições, a família, né, as instituições religiosas e tudo isso, para buscar o próprio caminho dele. Aí depois vem o carro, que aí ele toma as rédeas da própria vida, carta número 7, carta número 8, né, que aí depende, mas pode ser a justiça, pode ser a força, né, normalmente ali é a carta da força, tá? Depois ele tem o eremita, né, esse mergulho interior, depois a roda da fortuna, que é quando ele gira o destino dele, mas ali é um processo muito dele com ele mesmo, tá? Com a própria jornada, tá bom? E que tem tudo a ver com esse chamado pelo coração. Para alguém especificamente, isso pode falar de relacionamentos amorosos, né, relacionamentos afetivos, sim, né, a gente tem bem forte aqui na mesa essa questão do relacionamento, então pode ser que essa decisão esteja relacionada com a sua forma de se relacionar e pode ter a ver com aquela questão da ruptura de padrões, né, que eu falei lá no início quando eu expliquei sobre esse eclipse em Libra, tá, sobre a nossa relação com o outro e às vezes padrões repetitivos, né, que a gente é chamada a romper, tá? Então pode ter bastante a ver com essa energia aqui também, tá? E isso te leva ao quê? Isso te leva ao progresso, né? Te leva ao florescimento. O florescimento, tô até aqui lembrando do livro Florescer, do Mart Seligman, né? Que é ali o pai da psicologia positiva, que tem a ver com o quê? O florescer da nossa essência, tá? Que vai falar muito com tudo aquilo que eu falei lá no início, né? Sobre nós sermos donos da nossa própria jornada, sobre nós escrevermos a nossa história de acordo com o que é a nossa essência.
Eu gosto sempre de colocar em perspectiva, eu sempre falo isso, e cabe muito nesse momento de Vênus em Escorpião. A gente está vivendo esse momento de Vênus em Escorpião, que é esse vale falar sobre morte e transformação, né? Quando a gente tem aspectos interessantes, assim, aspectos fortes em Escorpião, tá? Eu gosto dessa perspectiva, né? No final da vida, né, assim, o que vai ter feito sentido para você, entende? Né? Por que você vai ter medo de romper com certos aspectos, de deixar morrer certas coisas na sua jornada? Meu Deus do céu, a gente tem essa vida para viver. Colocar isso em perspectiva é sempre muito interessante, sempre nos aproxima mais do nosso florescimento. Quando a gente entende que o nosso tempo é limitado na Terra e que a gente tem esse chamado dentro da gente para viver alguma coisa, isso coloca uma outra perspectiva, sabe? Isso nos dá muita coragem para romper com o que a gente tem que romper e fazer acontecer o que a gente tem que fazer acontecer. Com irresponsabilidade, de novo, não. Né? A gente está falando de temperança, a gente está falando de sacerdotisa aqui, a gente está falando de sabedoria. A gente está falando com o compromisso da nossa alma, inclusive aqui, carta do julgamento, é uma carta kármica, tá? Então, eu fico até sem ar, né? Porque é uma coisa assim, é esse negócio que está no centro do peito, né? Que alguém pode estar sentindo agora, que é tipo assim, é isso que eu quero viver. É isso que eu quero viver, é essa decisão que eu vou bancar, sabe? É claro, levando em consideração um bem maior, sim, levando em consideração a sabedoria, sim, mas para além disso, né? Porque isso não tem a ver com ficar agradando os outros, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente consegue estabelecer as nossas vontades, o nosso caminho com justiça, com equilíbrio, com harmonia, sim, sem precisar ficar se forçando a agradar os outros, ou seja, não reprimindo aquilo que é a gente, que é a nossa essência, sabe? Tá? Forte assim, desse jeito. Vamos lá, vou fechar aqui com uma mensagem dos arcanjos. Clarividência, estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. E você pode pedir ajuda para isso, né? Aqui tem a carta da sacerdotisa de novo. Então, para alguém, você vai receber sinais claros de qual é o seu caminho, tá? O seu caminho de florescimento. Não necessariamente clarividência, tá? Isso podem ser outros tipos de sinais, né? Mas existe uma coisa de uma guiança espiritual nisso, tá? E isso pode ficar muito claro. Peça por essa clareza sempre para o bem maior. Peça isso aí à sua espiritualidade, tá bom? E eu quero fechar aqui com Anjos do Romance, porque para alguém tem a ver com isso. Queira a si mesmo primeiro, então se ame primeiro aqui no caso, né? Você respeitando a si mesmo, você se torna mais atrativo. E talvez esse rompimento aqui tenha a ver com essa necessidade de colocar o outro em primeiro lugar, né? Acima aí de você mesmo. Então, assim, o que é importante para você? O que é inegociável para você? Né? Você está se dando o devido valor, aqui é uma rainha de ouros, né? Você está se dando o devido valor? Em que situações que você está se colocando, né? Que diminuem aí a sua conexão com isso que é a sua essência, que sim é valorosa. De novo a pergunta, o que é inegociável para você? Ah, mas aí o outro não entende, o outro não sei o que, problema do outro, tá? Assim, se alguma coisa for passar por cima de você mesmo, né? Se for aí diminuir a sua autoestima, certo? Esse não é o seu caminho,
tá? O amor, gente, as relações, elas são saudáveis quando elas nos expandem. Sabe, se você tem que ser outra pessoa, se você tem que se diminuir para caber no outro, na vida do outro, tá errado. Tá errado. Tá? Então, às vezes a ruptura tem a ver com isso, né? Bora! Forte essa leitura, hein? Ui, ui. Eu fiquei até exaltada aqui. Beijo, gente. Boa semana pra gente.